do circo, das bigas, dos vícios, nós mesmos agora somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Escravos feitores, senhores, senhoras, somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. É um momento de reflexão, é um momento de introspecção, é um momento que corpo e alma somos único. É um momento que viemos aqui para fortalecer o nosso espírito, os nossos valores, os nossos princípios, dar um colorido diferente para a nossa vida. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes. É o momento que somos muito mais individualidade do que personalidade. É o momento que encarnados e desencarnados somos um só, todos juntos, unidos, buscando essencialmente a mesma coisa. É o momento também que os nossos entes queridos, que já estão no plano espiritual, é o momento que eles se aproximam, que eles nos abraçam, que eles ficam conosco por um período. Então é um momento que para nós é muito importante. Paralelo a tudo isso é o nosso tratamento espiritual, onde uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores nos tratam. Através de um passe, eles vão reenergizando, reorganizando, reequilibrando os nossos centros de força. O nosso corpo físico vai ressentindo toda essa energia positiva. Então é um momento que é muito mais do que um aprendizado, é um tratamento espiritual e é a oportunidade que temos todos de estarmos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo também a Allan Kardec, o nosso codificador, a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a tantos espíritas que de alguma forma colaboraram, que continuam colaborando com a implantação do bem no planeta Terra. Que assim seja. A aula de hoje, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhadores da última hora. É interessante que todos nós conhecemos essa parábola, essa história, né? Esse conto que Jesus nos traz, que foi pouco entendido lá atrás e ainda não é entendido entre nós. Porque quando nós lemos a parábola, nós achamos que aquilo é uma injustiça. E até hoje pensamos numa injustiça. Porque nós baseamos a justiça de Deus pela nossa justiça. A doutrina espírita, ela amplia um pouquinho mais. Imagine que todos nós temos um cabresto. Você sabe o que é um cabresto? Todos nós temos um cabresto. O que a doutrina espírita faz é isso. Ela coloca 5 graus aqui, 5 graus ali, e a gente consegue enxergar de uma forma um pouquinho mais dilatada. A gente consegue enxergar qual é a essência, o que está na entrelinhas, o que está além da letra. Então, vamos só relembrar um pouco da história, né? Que um senhor da vinha precisava contratar trabalhadores para a colheita, lembram disso? Então tinha uma colheita inteira para ser colhida
tinha muito trabalho, e ele não tinha trabalhadores. Então é uma fábula, é uma história isso. E ele saiu logo nas primeiras horas da manhã, contratando trabalhadores. E ele encontrou alguns, logo cedo, já na primeira hora, e combinou com eles: eu vou dar trabalho para vocês, e no final da tarde, no final do dia, no final do período, eu vou pagar X, um valor. Ok? Só que aqueles trabalhadores eram insuficientes para toda aquela colheita. Então ele saiu 2 horas depois e contratou mais trabalhadores e fez a mesma proposta: no final do dia, no final do período, eu vou te pagar um salário X, que também era insuficiente o número de trabalhadores. Ele continuou saindo no meio-dia, vamos dizer assim, e contratou mais trabalhadores, fez a mesma proposta e pagou o salário X, ok? Mas ainda assim o trabalho era muito, eles não iam dar conta do trabalho. Ele saiu 2 horas depois e contratou mais trabalhadores, e percebeu que ainda tinha trabalho pela frente. E no final, quase da última hora, ele contrata mais trabalhadores. Ele fez a mesma proposta, o mesmo salário, ok? E no final do dia ele colocou todos os trabalhadores e pagou exatamente aquilo que ele tinha combinado, ok? Os que começaram antes, na primeira hora, se sentiram injustiçados com aqueles que começaram na última hora, porque eles estavam ganhando exatamente a mesma coisa. E aí, é justiça ou é injustiça? Olha que interessante isso. Olha que interessante isso, pessoal. Né? Até hoje nós achamos que isso é uma grande injustiça. Como que alguém que começou às 7 horas da manhã ou às 8 horas da manhã vai ganhar o mesmo que quem começou às 5 horas da tarde? E na nossa cabeça é uma grande injustiça. Já era naquela época, ainda é. Como nós, espiritualmente falando, crescemos quase nada nesse sentido. Por quê? Primeira coisa que vem na nossa cabeça, que o trabalho, primeiro vamos entender a origem da palavra trabalho, que é uma palavra de origem latina, que chamava trepalium, lá atrás. E o que era isso? Era um instrumento de tortura, na forma de um X. Então eram 2 traves na forma de um X, onde ele colocavam as pessoas e ficavam ali. Esse instrumento de tortura, lá atrás, Idade Média, chamavam trepalium. E o trabalho se originou exatamente de um instrumento de tortura, o nome. Então nós associamos o trabalho a um sacrifício, a uma dor, a uma humilhação. Veja, olha como é que é a nossa cabeça em relação ao trabalho. Aí esquecemos, por exemplo, que uma das leis divinas, uma das leis maiores, uma das leis universais é a lei do trabalho. Tão importante quanto a lei da sociedade, tão importante quanto a lei da reprodução, tão importante, veja, como as outras leis. Ela não é mais ou menos, ela é tão importante quanto. Se vocês colocarem uma minhoca, vamos dizer assim, ou um verme, que seja, ele trabalha, assim como um Cristo trabalha. Veja, uma minhoca, um verme, que seja, ele está trabalhando. Um Cristo está trabalhando. Então, trabalho, na visão espírita, não é exatamente algo penoso, algo dificultoso, algo humilhante. Nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Em pleno século XXI, as pessoas querem ganhar na loteria para quê mesmo? Para quê mesmo? Olha que interessante isso. Como a nossa mente está cristalizada, está condicionada a achar que o trabalho é algo penoso, é algo dificultoso, é algo humilhante, é algo que eu poderia estar fazendo coisa melhor. Não era assim? Veja, olha que interessante isso. Mas o espírito que evolui um degrau a mais, ele já ressignifica isso. Ele já percebe, por exemplo, que o trabalho é terapia da vida. Trabalho como terapia da vida. Não importa o que você faz, O importante é que você está sendo útil de alguma forma. Toda utilidade
é um trabalho. Então, o trabalho é terapia de vida. Faz com que a gente evolua intelectualmente, faz com que a gente evolua moralmente, porque você vai conviver com pessoas, necessariamente. Então, entre aspas, te obriga a conviver com pessoas, nem sempre fáceis no dia a dia, mas que te ajudam a evoluir moralmente, te ajudam a evoluir intelectualmente, socialmente, materialmente, espiritualmente. Veja, por isso que o trabalho é uma lei universal, porque ela é composta de várias situações que fazem que o espírito evolua. O que aconteceria conosco se ficássemos na ociosidade? Então vamos lá. Primeira causa de obsessão chama-se ódio. Tudo bem? Vocês concordam com isso ou não? Essa é a primeira causa da obsessão. A segunda causa da obsessão no mundo é ociosidade. A segunda porta que nós temos escancarada para sermos obsediados, a segunda porta, a primeira é o ódio. A segunda porta chama-se ociosidade, porque a nossa cabeça fica vazia. Mente vazia, oficina do diabo. Essa frase, é isso que acontece? É isso que acontece. Então, o trabalho é terapia da vida. Na parábola, aqueles que foram contratados na última hora, eles estavam aguardando desde a primeira hora. Deu para vocês entenderem ou não? Eles não estavam ociosos. Eles estavam aguardando a oportunidade do trabalho. Ok? Eles eram trabalhadores braçais, agricultores. Então, enquanto alguém não viesse, vamos voltar no tempo, tá? Alguém não viesse contratá-los, eles não tinham o que fazer, mas eles estavam preparados desde a primeira hora. Porém, o trabalho não tinha chego para eles, por alguma razão. Mas quando chegou na penúltima hora, vamos dizer assim, eles abraçaram. E é o mesmo salário. Quando a gente olha essa parábola com a visão espiritual, ela dá um outro contexto. Nós vamos perceber que aí existe uma grande injustiça, muito além da nossa, que vamos achar que por ele ter começado primeiro ele teria que ganhado mais. Não. Porque a recompensa do trabalho, nesse caso, isso é uma história, ok? É o bem-estar, é a felicidade, é o equilíbrio, é a serenidade, é a paz interior. Veja, esse é o salário. Enquanto aqueles não tivessem sido contratados, eles estavam vivendo numa agonia, numa ansiedade, num vazio, desde as primeiras horas. Então, quando eles foram contratados, eles receberam o mesmo salário. Qual é o salário nesse caso? É o equilíbrio, é a serenidade, é a paz, é a satisfação. Veja, deu para vocês perceberem? Então vamos lá, no nosso caso especificamente. Tudo bem? Então, quando a doutrina espírita fala trabalhadores da primeira hora, planeta Terra é um planeta de provas e expiações ainda, e quanto dura em tempo cronológico um planeta de provas e expiações? 7.000 anos, certo? Mais ou menos dentro da nossa contagem do tempo. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Tudo bem? Veja, planeta de prova. E não houve um século nesses 7.000 anos, ou nesses 6.000 anos, né? Porque nós estamos no primeiro século do último milênio. Então, não houve, nesses últimos 6.000 anos, nenhum século que não houve um mensageiro, que não houve um anjo, um arcanjo, um missionário, um espírito mais evoluído. Porque o planeta de provas e expiações, ele necessita de orientadores pelo exemplo. Orientadores pelo exemplo. Então, desde o primeiro século, do 4.000 anos antes, já vieram os primeiros espíritos preparados. Eles já não eram mais de provas e expiações. Eles eram, no mínimo, de regeneração. No mínimo de regeneração. Não poderia ser muito mais do que isso, porque nós não teríamos compreendido eles. Somente um que veio, que era muito além da conta, que seria o Jesus,
seria o Cristo. Os outros eram espíritos de regeneração, um pouco para cima. Então eles vieram na primeira hora. Então quem são eles? Os profetas do Velho Testamento. Todos? Não. Aqueles verdadeiros profetas que introjetaram, que exemplificaram, que se esforçaram, que se dedicaram, que buscaram viver de acordo com aquele momento, com aquela situação, de acordo com aquela compreensão dele. Então, os profetas do Velho Testamento, 4.000 anos antes de Cristo. Moisés é século 13 antes de Cristo. Tudo bem? Então é 1.300 anos antes de Cristo, Moisés. Mas tinham profetas antes de Moisés. Vieram profetas antes. Então, desde o primeiro século, nunca faltou, ok? Mensageiros diretos do Cristo, independente da religião, tá? Independente, o que menos importa é o rótulo religioso, é a cultura. Vieram espíritos mais evoluídos, que eram os trabalhadores da primeira hora. Por que eles eram os trabalhadores da primeira hora? Porque eles estavam preparados. Deu para você entender ou não? Eles já não eram mais de provas e expiações. Eles já eram missionários. Eles tinham coisas para aprimorar? Sim, claro, evidente. Mas comparado, eles eram muito superiores. Então, os trabalhadores da primeira hora são os profetas do Velho Testamento. Antes de Moisés, inclusive. Moisés é um deles. Moisés é só um dos profetas do Velho Testamento. Esse foi os trabalhadores. Então, qual era a vinha? Qual era o plantio? Qual era o terreno? Milhões de espíritos, ou bilhões de espíritos, ok? Que estavam ali necessitados de serem orientados, amparados, acolhidos. Eles eram os trabalhadores da primeira hora. Então, no caso, o Cristo contratou eles, porque eles já estavam prontos ali, esperando, espiritualmente prontos. Os segundos foram os apóstolos do Novo Testamento. E olha que interessante. E alguns do Velho Testamento reencarnam e vêm como apóstolos do Novo Testamento. Qual é o problema? Nenhum, vem melhor ainda. Melhor ainda. Então, os trabalhadores da da segunda hora, vamos falar assim, são os trabalhadores, os apóstolos do Novo Testamento, que já tinham uma característica um pouco diferente, porque já vinham mais preparados e tinham, inclusive, Cristo. Tinha a sua maior referência. A maior referência eles tinham, sem dúvida nenhuma. Ok? Então, se a gente começa a olhar ao comportamento de Jesus, ele é o Velho Testamento inteiro. Ele é o Novo Testamento inteiro. Ele é a corporificação do Evangelho. A própria corporificação do Evangelho, o amor materializado, vamos dizer assim. O amor materializado na forma humana chama-se Jesus. Chama-se Jesus. Então, ele, dentro do seu comportamento, você tinha todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento. Tudo nele, de alguma forma, resplandecia, irradiava amor. Um amor cego? Não. Uma fé cega? Não. Muito pelo contrário. Tudo de forma racional, tudo de forma fraternal, tudo de forma solidária, às vezes de forma enérgica, nem agressiva, nem violenta. Enérgica, é diferente isso, tudo bem? Naquele espírito não cabia nenhum tipo de agressividade, nem violência. Cabia energia, então às vezes ele era enérgico, ele era duro nas palavras. Mas mesmo quando ele era duro nas palavras, ele estava orientando, ele estava amparando, ele estava educando. Então, os trabalhadores da segunda hora, vamos dizer assim, são os trabalhadores do novo. E nós estávamos lá, tá? Tanto na primeira hora, quanto na segunda hora. Vocês podem ter certeza que nós estávamos. Por que nós não fomos contratados, então? Ok? Não estávamos preparados. Aliás, vamos lá, vamos falar em Jesus agora. Por que a figura de Jesus está tão cristalizada dentro de nós? Vocês já fizeram essa pergunta ou não? Está tão presente nas nossas vidas.
e em outras culturas não está. Algumas culturas nem conhecem, já ouviram falar, outras culturas o veem com mais um profeta, ok? Mas não é referência para eles. Por quê? Já fizeram essa pergunta ou não? Adivinha o que eu fiz? Tá? Adivinha o que eu fiz? Ok? Tudo bem, seca já já. Nós, não precisa limpar não, seca já já. Vamos lá. Nós estávamos lá, literalmente falando. Ou estávamos na condição de encarnados, ou estávamos na condição de desencarnados. Mas nós estávamos lá. Vamos supor que nós estávamos lá na condição de encarnados. Essa possibilidade é grande. Tudo bem? Tudo bem? E aí eu vou dividir o grupo de encarnados que estava ali com Jesus, tudo bem? Em três grupos. Primeiro grupo eram os seguidores. Eram aqueles que já perceberam a mensagem, já sentiram a mensagem e de alguma forma já se afinizaram com a mensagem e começaram. Então eram os seguidores que estavam aguardando, ok? E perceberam que ali realmente existia algo que eles estavam buscando. O segundo grupo eram os contraditores, os escribas, que estavam lá brigando, não pode isso, não pode aquilo, você faz isso, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Tinham os contraditores, não queriam ir ponto, não aceitavam ir ponto, e brigavam o tempo todo. E iam atrás dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, para que eles pudessem interferir naquela situação, ok? Eram os contraditores, espíritos extremamente apegados aos seus interesses, extremamente apegados à letra, principalmente o Velho Testamento, e que vem o Messias que não tinha nada daquilo que eles imaginavam. Eles aguardavam o quê? Um guerreiro. Eles aguardavam alguém que viesse para matar, para destruir, para colocar, e Jesus veio completamente fora desse contexto. Então você tinha os seguidores, ok? Os iniciantes, os simpatizantes, em níveis diferentes, claro, evidente, mas todos eles de alguma forma já perceberam naquela época que ele era, na verdade, o Messias. Vocês tinham também os contraditores, que não queriam, em hipótese alguma, por interesses sociais, por interesses econômicos, por interesses políticos, por interesses religiosos, não interessa, não queria ir pronto, ok? E tinham os indiferentes, é o terceiro grupo. O que são os indiferentes, pessoal? Nem sim, nem não, tá tudo bem, eu vou levar minha vida do jeito que eu levo, ok? Isso não é comigo. Tem gente assim ainda no século XXI ou não? Tem, né? Tem, ok? Os indiferentes eram aqueles que nem eram seguidores, nem eram os contraditores, não se importavam com aquilo. Continuavam levando a sua vida da forma que achava que tinha que levar. Ok? Então tinham três grupos. Em qual deles vocês acham que nós estávamos? Olha que interessante, pessoal. Né? Menos mal, né? Menos mal. Vocês não estão com cara de seguidores, tá? Iniciantes daquela época. Capricha um pouco no rosto aí, entendeu? Disfarcem. Tem algum anjo aqui, alguma coisa? Ok? Não tem, pelo jeito. Então, a possibilidade da gente ser os seguidores, eu acho que é mínima. Para não falar zero. Tudo bem? Ok? Então, a possibilidade de a gente ter sido um seguidor naquela época, eu acredito que seja mínima, tudo bem? Os contraditores, quando eles vão para o plano espiritual, e eles vão perceber, eles continuam contraditores, e uns até hoje, mas a grande maioria, entre aspas, tá, se converteu. Mas se converteu em que sentido, pessoal? Eles negaram tanto aquilo, que agora eles vêm num processo de autoconvencimento, até hoje. Deu para você entender ou não? Ficam com os livros, vírgula, ponto, a palavra
Exatamente isso. Então, os contraditores foram aqueles que, no decorrer dos séculos, dos milênios, perceberam, não perceberam automaticamente, tá? Reencarnaram mais algumas vezes, mas quando eles perceberam que eles foram contra a própria essência, aí eles se comprometeram a mergulhar a fundo no Evangelho, letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Então é um processo muito mais de autoconvencimento. Sabe, essa imposição de tem daquela forma, e sozinho, e grita, e berra, e xinga, e fala. Isso é um processo de autoconvencimento. Ao mesmo tempo que eles foram fanáticos de um extremo, passam a ser fanáticos de um outro extremo. Tudo bem? Para se achar o caminho do meio. Às vezes você tem que ir nos dois polos para encontrar o caminho do meio. Quantas vezes nós já fizemos isso? Fomos nos dois extremos para achar o caminho do meio. Entenderam? Então os contraditores foram aqueles que se converteram 100%, não, mas mais de 80% sim. Tanto que tem alguns que não aceitam Jesus até hoje. Porque ainda estão presos à letra, principalmente do Velho Testamento, que viria o Senhor dos Exércitos, que vinha para dominar, que vinha para impor, que vinha para destruir, Isso é uma crença. Lembram disso da semana passada? Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. À medida que você vai evoluindo, as suas crenças vão se desmanchando, e ao mesmo tempo que a sua fé vai se fortalecendo. Os indiferentes, aparentemente, somos nós, ok? Menos mal, tudo bem? Menos mal, ok? Então os indiferentes continuaram levando a sua vida, sem se preocupar muito com aquilo. Chega um ponto da sua existência que eles se despertam para aquilo. Então os trabalhadores da segunda hora são os apóstolos, que não são o nosso caso, mas entenderam por que a figura do Cristo está impregnada em nós desde aquela época, porque nós estávamos lá, nós participamos daquilo, nós vimos aquilo acontecer na nossa frente. Então aquilo ficou registrado no nosso inconsciente, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Isso ficou impregnado, cristalizado dentro de nós. Por isso que a figura de Jesus nos marca até hoje. E por que algumas filosofias não têm? Porque eles não estavam lá. O fato deles não estarem lá não quer dizer que eles não estavam sendo orientados, amparados e instruídos por espíritos evoluídos também, mas com outras referências. Pense que você tem o Cristo, ok? Abaixo do Cristo você tem uma camada espiritual, a primeira lá em cima, chamada diretrizes do planeta, tudo bem? São 7 camadas, lembra da primeira? Chamada você tem diretrizes do planeta, você tem artes em geral, tudo bem? Você tem, amor fraterno, artes em geral, essa a gente conhece bem. Umbral, ok? A crosta, a subcrosta e o abismo, tudo bem? Então, eu sempre começo de baixo para cima, né? A gente conhece essa sequência. Né? Viu? Você mudou a sequência, vocês não sabem mais nada. Eu só mudei a sequência, ok? É que nesse caso, especificamente, eu tinha que começar de cima para baixo, vocês concordam ou não? Necessariamente. Então, eu tenho o Cristo e a primeira camada chamada diretrizes do planeta. Diretrizes do planeta são espíritos que, assessores diretos de Jesus, ou ministros diretos, reencarnam em vários pontos do planeta Terra para levar a mesma mensagem, de forma diferente. Buda é um deles. Siddhartha Gautama é um deles. Sócrates na filosofia. Então existem espíritos, assessores diretos de Jesus, que, respeitando a cultura daquele povo, ok? Fala exatamente a mesma coisa de um jeito diferente. Só isso, respeitando a cultura e a tradição daquele povo. Então reencarna na Índia, reencarna na Grécia, reencarna na China. Deu para você entender ou não? Respeitando aquela cultura milenar. Não foi lá para implantar o cristianismo, qualquer coisa. Aliás, Cristo nem era cristão. Buda não era nem budista.
Depois que se criou em cima disso, mas eles em si não eram isso. Depois se criou teorias, e filosofias e religiões baseadas no comportamento deles. Mas isso veio depois deles. Entenderam? Então o próprio Cristo não é cristão. Porque o cristianismo veio depois de Cristo. Então são assessores diretos. Então para esses povos, o Cristo encarnado não tem referência. Deu para você entender ou não? Porque eles não estavam lá, eles não viveram aquilo. Eles viveram um outro momento, nas mesmas lições essenciais. É como Cristo falasse assim: vá e leve o amor. Entenderam? Exemplifique o amor. Essa era a regra. Foi isso que o Cristo falou para esses espíritos. Só isso. A forma, pessoal, o jeito, a cultura, a tradição, respeite a cultura e a tradição de cada povo, mas leve o amor. Exemplifiquem o amor. Por isso que muitos não têm Cristo como referência, mas tem o Buda, tem isso, tem aquele outro, porque são prepostos diretos de Jesus. Entenderam? Ouvindo a mesma coisa de forma diferente. De forma diferente. E é interessante se a gente ter a oportunidade de conhecer essas culturas e essas religiões. E o bom da doutrina espírita é isso, né? Que ela fala: vai, conhece, confraterniza, entenda o que acontece, amplie os seus conhecimentos, deixa. Porque é uma doutrina que não tem medo da concorrência, vamos dizer assim. Porque não é concorrência, muito pelo contrário. São só caminhos diferentes para se chegar no mesmo lugar. Só isso. E cada qual adequado ao seu jeito de ser. Partindo do cristianismo, tá? Hoje existem mais de 1.500 vertentes no mundo. Só partindo da mesma raiz. Imagine as outras. Algum problema nisso? Nenhum problema nisso. Muito pelo contrário. Aí eu vou lembrar de uma palavrinha que vocês vão explicar para mim agora, o significado dela. Universo. Diversidade gerando a totalidade. Ok, ó, universo, lembra disso? Unidade, que é unidade? Nós somos uma unidade, ok? Que se manifesta na diversidade. Quantas raças nós já participamos? Aliás, raça só existe uma, né? A raça humana. Quantas formas diferentes nós já se manifestamos? Em quantas culturas diferentes nós já se manifestamos? Quantos corpos diferentes nós já tivemos? Então, é a unidade que se manifesta na diversidade, gerando um todo, a totalidade. Somos um todo. Nós somos um todo. Sabe, eu vou usar um termo diferente aqui, tá? É parar de pensar como CPF e começar a pensar como CNPJ. Entenderam ou não? A gente tem que parar de pensar como CPF e pensar como CNPJ. Pensar num todo. É como se fosse uma empresa, deu para você entender? Todos fazemos parte disso. Toda vez que eu penso no CPF, eu estou pensando só em mim, nos meus interesses. Quando eu penso no CNPJ, né, imagine que seja uma grande empresa, eu estou pensando num todo. E eu não sou colaborador ou funcionário, muito menos servo. Eu sou o filho do dono. Deu para você entender? Nós, né? Somos o filho do dono. Temos que pensar como filhos, não como servos, não como colaboradores, não como funcionários que esperam qualquer coisa no final do mês. Não, mas como filhos do dono. É uma nova mentalidade. Isso é uma nova mentalidade. Então, os trabalhadores da terceira hora são os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, que eram reencarnacionistas, para quem não sabe. Eles se discutiam pluralidade das existências através da palingenesia do Egito, metempsicose do Egito, da palingenesia na Grécia. Eles discutiam e aceitavam. Os pais da igreja, os primeiros, ok? Grandes filósofos, grandes sábios, não necessariamente vinculados a uma religião, não necessariamente. Mas os trabalhadores da terceira hora
são os grandes sábios, os grandes filósofos, os pais da igreja. E por que eles vieram na terceira hora? Porque era o momento deles. Era o momento, de nada adiantaria eles virem na primeira hora. De nada adiantaria eles viriam na segunda. Eles teriam que vir na terceira hora. E agora, são os trabalhadores da última hora. São os trabalhadores da última hora, que vão receber o mesmo salário dos primeiros, do segundo, dos terceiros e dos quartos. Quem são os trabalhadores da última hora? Ok? Todos aqueles que entenderam e introjetaram o conhecimento. Entenderam aqui e introjetaram aqui. O conhecimento. Não importa o rótulo. Mas são todos aqueles que, do seu jeito, da sua forma, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua cultura, estão buscando praticar o bem. O bem que não tem rótulo. O bem que cabe em qualquer lugar. O bem que respeita todas as diferenças. O bem que vê irmão em todas as partes. Um bem que não julga, não condena, mas procura fazer sempre o seu melhor. Então, os trabalhadores da última hora são todos aqueles que agora, estou falando de agora, estou falando de nós, tá? Século XIX, século XX, século XXI, que precisamos de toda essa estrutura desses trabalhadores, precisamos da estrutura, de todo o aprendizado, de todas as suas histórias, para que nós pudéssemos entender exatamente a mensagem, introjetar essa mensagem com o auxílio da filosofia, da ciência e da religião. Entenderam? Então não cabia aqui filosofia e ciência. Não cabia aqui filosofia e ciência. O mundo não estava preparado. Ok? Eram poucos aqueles que discutiam sobre aquele assunto. Então nós, os trabalhadores da última hora, que vamos receber o mesmo salário, olha, interessante, e que esses aqui não acham ruim, tá? Muito pelo contrário, eles se alegram, só que eles já estão bem desde essa época. Eles já encontraram a paz, a serenidade, o equilíbrio, o conhecimento, desde aquela época. Eles já vivem dessa forma. E é interessante que quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais a gente trabalha. Olha, interessante, ok? Quanto mais a gente evolui, quer dizer, espírito, numa condição mais elevada, num dia nosso de 24 horas, se eles descansarem 1 hora é muito. 7 dias por semana. Se eles descansam um dia de 24 horas, estou falando, ok? É muito. As outras 23 horas é trabalhando. Porque já entenderam que o trabalho é terapia de vida. Trabalho é terapia de vida. Uma vez eu contei uma história aqui para vocês sobre o trabalho, né? De um espírito que veio até nós em função de uma situação bastante delicada, bastante difícil, né? Que eu não sabia exatamente como agir naquela condição, e um espírito veio, já contei essa história para vocês, e quando ele veio todo mundo percebeu, porque quando eles vêm, eles fazem, entre aspas, tá? Eles fazem um estrago, porque a vibração deles mexe com o cardíaco, mexe com as nossas emoções, só a presença deles. Só a proximidade deles já faz um estrago nesse sentido, tudo bem? Entre aspas aí o estrago, porque você sente a vibração de amor. E a palavra que ele disse, a frase que ele disse falou assim: filho, quando nós somos convidados a trabalhar, a palavra trabalho, tá? As nossas feridas só param de sangrar. Quer dizer, enquanto eu estou trabalhando, a minha ferida para de sangrar. Olha o conceito que ele tem. Eu estou, ok? Falando de espírito 2, 3 degraus acima. Olha o que ele trouxe quando eu fui agradecer a presença dele ali. Ele que estava me agradecendo pela oportunidade de trabalho. Como se eu estivesse dando uma oportunidade de trabalho para ele. Deu para vocês entenderem ou não? Se a gente quer evoluir, a gente tem que começar a pensar dessa forma. Se eu quero evoluir no degrau de cima, eu tenho que pensar como são aqueles espíritos que estão no degrau de cima. Como é que eles pensam? Como é que eles sentem? Eu estou falando de regeneração, tá?
Estou falando do próximo degrau. Como é que eles sentem? Como é que eles pensam? Como é que eles agem no dia a dia? Eles não fazem nada de extraordinário. Extraordinário nada. Eles só são seres humanos. Não, nesse caso sim, porque eles estão num corpo físico pesado, denso. Quando eles reencarnam, esses espíritos reencarnam, o nosso corpo pesado, denso, quem precisa dormir realmente é o nosso corpo. Porque ele é muito pesado, ele é muito denso. Então ele precisa recuperar as suas energias. Então o sono recupera as energias do corpo físico. Quando eles estão no plano espiritual, o corpo deles é um peso, quanto mesmo? Esqueci do peso deles. 1000 vezes mais leve. Então um corpo de 70 quilos aqui é 70 gramas lá. Então a necessidade física lá é irrisória. Deu para vocês entenderam ou não? Então quanto mais evoluído espiritualmente, desde que ele não esteja encarnado. Quando ele está encarnado, ele dorme pouco também, ele só dorme o necessário. Tudo bem? Mas ele precisa dormir, por causa do corpo dele precisa. Ele tem que obedecer à necessidade da máquina aí. Mas eles dormem pouco, 4, 5 horas já é o suficiente para eles. Já é o suficiente. Muito mais uma necessidade do corpo. Aí eles desdobram espiritualmente e continuam trabalhando. Quem está dormindo é o corpo. Deu para vocês entenderem ou não? Então eles não precisam dormir, não. Quem precisa dormir é o corpo. Descansar é o corpo. Eles desdobram e continuam trabalhando. E se eles estão com um problema de saúde muito grave? Quem está com problema de saúde é o corpo. O espírito não, ele sai e vai trabalhar. Interessante isso. Porque uma vez, Chico Xavier, né? Nós estávamos lá e contaram essa história para nós. Ele já estava bem velhinho, já tinha mais de 90 anos, então fisicamente falando, ele não tinha mais condições, tudo bem? Ele precisava ser carregado, colocado ali, levado embora, porque o corpo dele já estava no limite do limite do limite. Aí alguém de lá, que conhece, que participa, conhece a história, que estava lá há muitos e muitos anos, conversando conosco, era uma médium vidente, ela falou assim, enquanto ele está ali com o corpinho paradinho, o espírito dele está desdobrado no andar de cima, nem tinha andar de cima, tá? A casa era terra, mas estava no andar de cima, que é o andar espiritual, tudo bem? Ele estava psicografando. Para espíritos do plano espiritual, ele estava psicografando. Olha que interessante. Ele estava, o corpo dele ali paradinho, ele desdobrado no andar de cima, tudo bem? Aí é a casa do plano espiritual, psicografando. Aquela fila de espíritos, e ele psicografando em espírito, para espíritos desencarnados. E o corpo dele paradinho ali. Deu para você entender ou não? Então quem precisa descansar é o corpo físico. Quem se desgasta é a máquina física. O espírito, ele continua trabalhando. Porque para ele trabalho é o quê? Terapia de vida. Trabalho para o espírito é terapia de vida. Ele se sente bem, ele se sente feliz, ele se sente satisfeito. Principalmente porque o trabalho dele vai trazer benefício para alguém. Sim. Só que eles falam também de uma pontuação. Bônus horas. E bônus horas. Isso não faz com que a gente relembre um pouquinho dessas vicissitudes que a gente tem de eu preciso trabalhar para ganhar ponto para falar com a minha família, ou para isso, ou para aquilo? Olha que interessante a pergunta dela, é uma pergunta inteligentíssima, tá? Então vocês imaginam, estamos numa colônia espiritual e vai chegar centenas de espíritos de provas e expiações, todos eles só trabalham em função de um tipo de pagamento. Isso está cristalizado neles. Eles estão condicionados a trabalhar dessa forma. Tudo bem? Estão condicionados por milênios. Por milênios. Então se criou essa estrutura em nosso lar porque eles estavam atendendo espíritos condicionados por séculos e milênios a receber alguma coisa frente a um trabalho. Como que você muda essa mentalidade? Não muda. Deu para você entender? De uma hora para outra, não. Então eles criaram a história de bônus horas justamente para atender muito mais uma necessidade de quem estava chegando e não sabia trabalhar de outra forma, para que eles entendam também que tudo é uma questão de conquista. Conquista não é, esqueçam a palavra merecimento.
Não existe isso. Nós inventamos essa palavra. Não existe. Existem conquista. Então, se eles quisessem alguma coisa a mais, eles teriam que produzir alguma coisa a mais em benefício de todos. De todos ali. Ok? Então, a criação do bônus horas foi uma necessidade nossa, que nós não teríamos estrutura psicológica, emocional, espiritual para trabalhar, entre aspas, de graça. Pode falar. Eu li os livros depois de cada dúvida. A aula também comenta eu não sei se eu entendi errado, tá? Sim. Mas ela fala muito que o marido dela estava desencarnado, que ela estava lá e que ela ia voltar. Isso, ele já estava reencarnado, já tinha 6 anos. Isso, e ela fala muito, assim, explica para o André que pareceu para mim que ela fala, que ela explica muito que a mulher tem que trabalhar em casa, que ela tem que ser a dona de casa, dona do lar. Não sei se eu entendi errado. Vamos pensar que isso é uma década de 60. Isso. Né? Então, na década de 60 até a década de 70, a linha de pensamento era essa, da cultura, sempre com o momento. Sempre com o momento, né? Então, uma vez eu falei para vocês assim, quando vocês olharem um texto antigo, texto e contexto, texto e contexto. Então você pega a década de 60, qual que era a cultura da mulher na década de 60? Qual que era a cultura 50, 60 e 70, nessas 30 anos? Onde estavam 95% das mulheres nessa época? Trabalhando em casa. Então não teria como fazer. Que regime... Talvez essa vocês não vão saber responder, mas vai cair na prova, tá? Que regime que vocês acham que estrutura uma colônia espiritual? Nosso lar, por exemplo. É o capitalismo? É o socialismo? Que tipo de regime que vocês acham que é vigente lá? Boa pergunta, não é? Porque é uma sociedade. É uma sociedade que, em 1943, 1 milhão de habitantes. É 1 milhão de habitantes, não são 15 habitantes, tudo bem? Então você tem que ter uma estrutura para 1 milhão de habitantes, que era o tamanho da cidade de São Paulo naquela época. Tinha 1 milhão de habitantes. Então eles fizeram um comparativo, que a cidade de São Paulo, em 1943, tinha 1 milhão de habitantes, a cidade de São Paulo, ok? E nosso lar tem 1 milhão de habitantes. Você tem que ter leis. Sim ou não? É 1 milhão de habitantes. Sendo que 95% desses habitantes são de provas e expiações. 95%. Você tem que ter leis. É capitalismo ou é socialismo? Interessante, hein? Que interessante. Bom, primeiro, se vocês analisarem a estrutura, a ideia do socialismo, a ideia, tá? A essência, ok? É muito melhor do que o capitalismo. Estou falando da ideia, da essência, ok? A ideia é muito melhor do que o capitalismo, sobre vários aspectos, ok? Mas por que ele não funciona? Porque a nossa mentalidade egoísta, moralmente atrasada, não suporta uma ideia de um todo. Tudo bem? É. Ok? O que tem lá em nosso lar é um socialismo espiritual. Então a resposta não é um capitalismo, é um socialismo espiritual. Não esqueçam da palavra espiritual. Tudo bem? Porque num socialismo espiritual, o mais evoluído é o que tem menos. Veja, deu para vocês entenderem a diferença básica ou não? Enquanto no nosso lar as famílias tinham uma casa, né, okay? Não era que elas eram donas da casa, mas elas podiam usufruir. Tá? Cada qual tinha alguma situação em si, material em si. Um ministro não tinha nada. Ele não tinha nada. O governador de nosso lar não tinha nada. Perceberam a diferença ou não? Ele só trabalhava também. Ele só trabalhava também, ok? Então, num socialismo espiritual,
espírito, nunca esqueçam dessa palavra. Quanto mais evoluído você for, seu cargo é maior, claro, evidente, porque você está cuidando de um todo, menos coisas material você tem. Só uma perguntinha, o que Jesus tinha mesmo? Ele só era o governador do planeta Terra. Ele só era o governador, o idealizador do planeta. O que ele tinha mesmo, materialmente falando? Nem a túnica que ele tinha era emprestada, tá? Para quem não sabe. Até a túnica que ele usava, a roupa que ele usava era emprestada, não era dele. Perceberam, pessoal, o que é um socialismo espiritual? Então, os ministros, os espíritos mais evoluídos, que estão numa colônia espiritual, é os que mais trabalham, literalmente falando, e o que menos tem, materialmente falando. Isso é um socialismo espiritual. Entenderam ou não? Perceberam porque aqui não deu certo? Porque aqui não deu certo. Então o regime vai cair na prova, o regime de Nosso Lar, estou falando de 1943, tá? Imagina 2023, ok? Com certeza tudo aquilo já mudou, mas a nossa referência é de 1943, ok? Era um socialismo espiritual. Quanto mais evoluído, mais trabalha, menos tem. Tem no sentido material da coisa. Aí falam de uma que não morava lá, mas ia lá constantemente conversar com... Vamos ver se vocês vão lembrar o nome, está em Nosso Lar. Que calcularam, ela tinha mais de 1 milhão de bônus horas. Lembram disso? Lembram disso? Tem, no caso é um espírito feminino, a condição de feminino, que não morava em Nosso Lar, mas ela ia constantemente em Nosso Lar, né? Olha que parece. Não é Narcisa, ok? Que ela ia, aí contaram quantas horas ela tinha, nem ela sabia. Por que ela não sabia? Porque ela não estava preocupada com isso. Deu para você entender ou não? É que começaram a falar de bônus hora e alguém perguntou, mas quantas horas ela tem? Falaram, o último cálculo deu 1 milhão de bônus horas. 1 milhão de bônus horas. Ela mesma não sabia. Então vocês estão percebendo como pensa um espírito superior, pessoal? Como ele vê o trabalho? Como ele vê o trabalho? Então se a gente quer realmente ascender, subir um degrauzinho, eu tenho que olhar o trabalho com outros olhos. Porque, por exemplo, o André está meio que sondando para descobrir como que ele ia visitar a família, ver como todo mundo estava. Sim. Tem um pouco ainda a ver com a matéria. Então vamos lá, 95% dos espíritos de qualquer colônia espiritual, 95% eu estou sendo muito otimista, eles descem. Descem significa que eles reencarnam. Somente 5% ascendem, sobem. André estava nos 95%. Descem porque tem lições para serem aprendidas. Então, esses 95% dos espíritos do Nosso Lar, eu estou falando de 1943, eles ainda eram apegados à matéria, à casa, ao bônus horas, à alimentação. Quer dizer, existia uma série de situações que aconteciam lá porque estavam atendendo necessidades de espíritos recém-chegados do umbral. Espíritos recém-chegados do umbral, com todas as suas tendências. Isso cabe para nós também ou não? Cabe, ok? Então você chega com todas as suas tendências. Então o Nosso Lar é um grande hospital para atender doentes recém-chegados. Tanto que quando chegam, você já nem vai direto para o Nosso Lar. Você fica nas... Lembra do filme? Câmara de retificação. Você passa um período lá para tirar os excessos. Não sei se vocês viram no filme, as paredes são muito grossas da câmara de retificação, por causa das vibrações. Parece escravos, né? Exato, mas por causa das vibrações pesadas de espíritos recém-chegados do umbral. Eles trazem toda aquela, entre aspas, aquela sujeira impregnada nele. Então eles ficam ali por um período, semanas ou meses, até que eles possam subir para o hospital. E depois do hospital, aí que eles vão para as cidades. Entenderam como funciona ou não? É assim que funciona uma colônia espiritual. É lógico que, passado todos esses anos, né, Nosso Lar se reestruturou completamente.
mas o princípio é o mesmo. Se modernizou. Se modernizou. Ok? Vamos lá. O Espiritismo só poderia aparecer após as descobertas científicas que revolucionaram o mundo. Então, por que o Espiritismo só aparece no século XIX? Por que na França? Porque existe um porquê e uma razão. Primeiro, era necessário todo um processo de evolução filosófica, científica, em um país, naquela época, França, Cidade Luz, que era um país mais desenvolvido intelectualmente. Ali estava concentrado, a maioria pelo menos, filósofos e cientistas. Estavam todos ali. Então, a cabeça pensante da Europa para aquela época era a França. Por isso que o Espiritismo tinha que nascer na filosofia e para a ciência. O terceiro aspecto não deu. Eles não tinham estrutura para isso. A questão religiosa até hoje não tem. Até hoje não tem. Então era necessário transportar a árvore, vamos dizer assim, para um outro país que poderia absorver melhor o terceiro aspecto, que no caso foi o Brasil. Entendeu? Ok? Então veja, aí o Espiritismo, no século XIX, né, agora eu vou falar um pouquinho de nós, ele nasce no século XIX e muitos espíritos que reencarnaram por amor à causa espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita. Então muitos espíritos, Leon Denis, Camille Flammarion, Allan Kardec, então você tem uma sequência de 10, 15 espíritos que a gente conhece, que reencarnaram, a maioria na França também, ok? Por amor à causa, eles já vieram preparados para isso, e ficaram com todo um suporte por trás deles, de espíritos. Então o século XIX é considerado o amor à causa, a causa espírita. Quando a causa espírita estava implantada, só que éramos nós, aí, século XX, ainda apegado à matéria, ainda apegado às posições sociais, ainda apegado, quer dizer, nós não estávamos preparados ainda para receber. Então, amamos a causa, mas amamos a casa, que é importante, mas colocamos a casa acima da causa. Fizemos isso, pessoal, fizemos, ok? Então, dirigentes, presidentes, impunham o seu jeito, a sua forma, tem que ser desse jeito, tem que ser daquela forma. Aquele que não pensava parecido eram convidados a se retirar. Isso aconteceu. Isso aconteceu, pessoal. Então, houve muita briga entre federações, entre uses, porque os espíritos estavam muito mais preocupados com a casa do que com a causa. Entenderam ou não? Característica de um planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos de provas. Esses espíritos já não eram de provas e expiações, os primeiros, mas nós, os segundos, somos. Aí nós deturbamos um pouco e o amor à causa ficou em segundo plano e o amor à casa ficou em primeiro plano. É lógico que a casa precisa ser cuidada, amparada, amada e respeitada, é evidente, mas ela não pode estar acima da causa. Então houve muitas situações no século XX, verdadeiro, tanto que Bezerra de Menezes, quando reencarna, uma das suas propostas era unificação, era unificar. Porque estava para lá, para cá. Cada um pegava e tentava interpretar do seu jeito, da sua forma. Bezerra de Menezes reencarna com uma proposta de unificar tudo isso. E ele fez, e ele conseguiu. É um outro espírito também muito evoluído que reencarna. O século XXI, que é o nosso século, olha interessante. A proposta, porque nós já estamos preparados para isso. Dentro da doutrina espírita é a causa do amor. Entenderam ou não? Amamos a causa, evidente. Amamos a casa, sem dúvida. Mas a gente percebe que o amor é o mais importante de todos. O amor é o mais importante de todos. Que era a proposta de Jesus lá atrás, sem dúvida nenhuma. Mas é necessário que a gente venha calgando degraus. O espírito tem dois momentos. Primeiro momento, quando ele entra para o espiritismo. Tudo é novidade, não é isso? Tudo é novidade. Filosofia, ciência, geram um vislumbre. É normal isso? É normal, é natural. É saudável? Sim, sem dúvida. Questionável. Mas isso tem prazo de validade.
Precisa ter prazo de validade. Tudo bem? Tem prazo de validade. Porque você tem que ir para o segundo momento. O primeiro momento é importante. Então o espírita tem 2 momentos. O primeiro é quando ele entra na doutrina espírita, e o segundo momento é quando a doutrina espírita entra nele. Aí dói. Aí machuca. Aí você fala, nossa, o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Eu não estou brincando, pessoal, eu não estou brincando. Porque a primeira coisa que ele fala para você é aquilo lá que está escrito aqui, ó. Antes era só RI. Antes era tão mais simples, né? Não era nem um pouco simples, né? Era reforma íntima. Reforma íntima. Agora ficou um pouquinho mais complicado. Ficou muito mais complicado agora. Porque é reforma íntima. Parecia algo fora. Eu preciso me reformar. Agora não, eu preciso me reeducar. Reeducação emocional, centrado no alto amor. Entenderam? Então, no primeiro momento, você tem o conhecimento, você tem acesso a informações, a filmes, você tem a palestras, a escola, você tem acesso a tudo. E ele não esconde nada, tá? O que você quiser saber, você tem a resposta. Hoje com a internet, então, fica muito mais fácil, inclusive. Ok? Mas chega um momento que aquilo começa a te incomodar. Incomodar em que sentido? Você tem que introjetar. Você tem que fazer aquilo ser prático na sua vida. O que é esse conhecimento? O que essas informações agregam em mim para que eu possa ser um ser humano melhor? Sem culpa, sem desculpa, ok? Sem terceirização, sem justificação, nada. É a hora que você introjeta aquilo e cada um vai servir do seu modo. E aí, o Joaquim está mais tempo do que eu, um pouquinho mais tempo do que eu, né? Outras pessoas um pouco mais, outras igual, outras um pouco menos. Mas uma característica de quem veio antes, de quem veio depois e quem está chegando agora, né? Já há algum tempo de doutrina espírita. A sensação que dá é que nós que somos já trabalhadores há algum tempo, temos uma dívida de gratidão com o espiritismo. É engraçado isso. É como se nós estivéssemos devolvendo um pouco do muito que ele fez para nós. Então, tudo que a gente faz parece pouco, porque eu já recebi muito mais. Eu recebi muito mais. Eu aprendi muito mais. Então, essa sensação de estar fazendo pouco. Porque o espiritismo abraçou, acolheu, ensinou, não cobrou nada, não exigiu nada, não fez nenhuma promessa miraculosa, nem prometeu prosperidade material para ninguém, mas ao mesmo tempo acolheu, esclareceu, libertou. Então, por mais que a gente faça, parece que a gente faça pouco. E qualquer um, tá? É engraçado essa sensação que vem. Né? Então, quem está aqui ou em outros lugares que a gente conversa, ele fala, nossa, eu já recebi tanto. E é verdade, literalmente falando, na minha vida pessoal, na minha vida social. Então, a doutrina espírita é algo que para nós, né, somos trabalhadores da última hora. Então, eu escrevi aqui, ó, é como se fosse uma dívida de gratidão. E é engraçado que ele não traz nada de novo, nenhuma novidade, nada, absolutamente. A novidade é você enxergar as mesmas coisas com outros olhos. É você fazer uma releitura. Você fazer uma releitura da sua vida, da vida, do universo, da natureza. Você consegue, com as lentes da doutrina espírita, introjetada em você, claro, né? Você consegue enxergar situações de uma outra forma. De uma outra forma. Você amplia um pouco mais, e a gente começa a entender algumas coisas, enxergar algumas coisas que até então a gente não enxergava. É como se a gente enxergasse alguma coisa além daquela situação. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Na quarta-feira passada, uma pessoa trouxe uma situação, é uma coisa realmente que nos deixa chateados, tristes e indignados. Só. Não revoltados, não magoados, não feridos, nem nada. Porque a doutrina espírita conseguiu, lembra do cabresto, fazer um pouquinho assim?
E a pessoa trouxe uma história que no Rio de Janeiro, ok? Tem aquelas milícias, nós sabemos que são capazes de tudo mais um pouco, extremamente violentos, extremamente agressivos, estão envolvidos, estavam pelo menos, com tudo que podia de pior no crime. Tudo que vocês possam imaginar e um pouco mais. Tudo bem? Desde violência física, morte de pessoas, todo tipo de situação que vocês possam imaginar nesse sentido. E eles foram convertidos para Deus, tudo bem? A milícia inteira. Ok? Isso não é uma boa notícia? Uma excelente notícia. Só que eles agora se revoltaram e foram não contra pessoas, isso já é ótimo, mas contra todos aqueles que pensam diferente deles. Então estão destruindo o terreiro de Umbanda, por exemplo. Eles vão lá e quebram tudo, destroem tudo, ok? Destroem tudo, porque aquilo... Olha, interessante, nos deixa indignados? Sim. Nos deixa até tristes? Sim. Só. Porque a doutrina espírita vai falar assim para você. Realmente é uma situação triste, tudo bem? Nos deixa até indignados, porque não tem necessidade disso. Mas entre destruir o corpo de alguém e destruir uma imagem, só tem essas duas opções. O que você prefere? Aquele espírito continua violento e agressivo. Deu para você entender ou não? Essa violência e essa agressividade agora está sendo canalizada para o outro lado. Que também não está certo, mas se vocês pararem para pensar, é o mal menor. Então não dá ainda para fazer o bem, mas eu consigo fazer o mal menor. Entenderam ou não? Porque aquela pessoa que está ali, sem dúvida nenhuma, que a fé dela tem que ser maior do que as imagens. Vocês concordam ou não? Por mais que ela respeite, por mais que ela venere. Não é essa questão que eu estou falando. Mas o Espiritismo mostra, olha, tente enxergar isso por um outro ângulo. Não concordando com a atitude, não é isso. Mas essa violência, essa agressividade agora está sendo canalizada para a imagem. Antes era para uma criança, era para uma pessoa. Entenderam? Isso é doutrina espírita, que nos deixa indignados e tristes pela situação, mas não nos deixa revoltados. Porque você lembra da história do cabresto? Abre 5 graus a mais, você já enxerga uma outra coisa. Você já enxerga uma outra coisa. Você pode não concordar com aquilo, mas você consegue enxergar uma outra coisa. É o que se tem para hoje. Deu para você entender ou não? Então são espíritos ainda, irmãos nossos, extremamente violentos, extremamente agressivos, numa fúria descontrolada. Onde você vai canalizar isso? Tem 10 opções. Para aqueles espíritos não tem 10 opções. Não tem 10 opções. Podia ser para o esporte, poderia ser para qualquer... Podia ser um monte de coisa, mas não dá. Eles não têm cabeça para isso. Eles vão canalizar, sair do... Entenderam? Isso é doutrina espírita. Isso é doutrina espírita, que abre 5 graus, mas esses 5 graus você já enxerga um detalhe, você enxerga na entrelinhas. E a doutrina espírita, ela não traz nada de novo, mas ela faz a gente enxergue 7 princípios universais. 7 princípios universais. Primeiro princípio universal, Deus. Primeiro princípio universal é Deus, ok? Segundo, imortalidade. Deus, imortalidade. Segundo lugar, imortalidade. Somos seres imortais, ok? É interessante que todas as filosofias espiritualistas e religiões falam desses 2 aspectos. Se a gente ficasse só com esses 2, 80% dos problemas já estavam resolvidos. Se a gente vivenciasse só esses 2 aspectos, todas as religiões eu estou falando, tá? Só vou vivenciar os 2, porque é onde todas convergem, vocês concordam ou não? Todas convergem para esses 2, a existência de um Deus superior, de um ser superior, não importa o nome, e imortalidade. Então todas as religiões, de alguma forma, convergem. Mas se vivenciassem esses 2 princípios, 80% dos problemas já estavam resolvidos. Então, Deus, imortalidade. O terceiro princípio é a reencarnação.
A doutrina espírita não foi ela que inventou a reencarnação, ela estuda a reencarnação, é diferente. Como estuda Deus, como estuda sobre imortalidade, como estuda a reencarnação. Quarto, livre-arbítrio. É relativo, mas temos o livre-arbítrio. Um animal tem livre-arbítrio? Tem. Ele toma decisões também, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu momento. Ok? Se só observar a natureza e os animais da natureza, você percebe que eles tomam decisões também, de acordo com a sua necessidade material, instintiva, mas eles tomam decisões. Depois nós temos o quarto é livre-arbítrio, o quinto é lei de causa e efeito, que não é ação e reação, é lei de causa e efeito. Tudo bem? O sexto, o que nós chamamos aqui de mediunidade, mas é uma sensibilidade além dos 5 sentidos físicos. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Nós chamamos em doutrina espírita de mediunidade, mas qualquer nome é válido. Eu sou sensitivo, tá? Ok? Sem problema nenhum. Você está percebendo a existência, as energias fora dos seus 5 sentidos físicos. Nós chamamos de mediunidade. Ok? Esse é o sexto. E o sétimo, a pluralidade dos mundos habitados. Os mundos são habitados. Ok? E os espíritos, no nosso momento evolutivo, a forma é mais ou menos a humana, de acordo com o planeta, de acordo com o sistema. Ok? O que é a forma mais ou menos humana? Um tronco, 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Agora a configuração disso, pessoal, como isso está distribuído, de acordo com o planeta, com o sistema, com a galáxia, do jeito que eles quiserem. Pouco importa. Se nós achamos que eles são feios, eles podem olhar para a gente e falar a mesma coisa. Do mesmo jeito eles podem falar. Ok? Porque são outros parâmetros, são outras existências. Então os espíritos que estão na nossa condição evolutiva têm essa forma. Mas princípios espirituais têm outras formas e espíritos superiores nem forma tem. Nem forma tem. Entenderam? Então a pluralidade dos mundos habitados. São princípios espíritas? Não. São princípios universais, cada um deles estudados pela doutrina espírita através da filosofia, da ciência e da religião. Olha, interessante isso. Então os trabalhadores da última hora, pessoal, são aqueles que de alguma forma introjetaram. Qual é a proposta do século XXI? Humanizar. Qual é a proposta do século XXI? Humanizar. Tornar as pessoas seres humanos. E aí quando a gente fala em religiões e filosofias, essa frase eu li num livro do Robson Pinheiro, se eu não me engano é Tambores de Angola, ou Aruanda, um desses 2 livros, e essa frase que ele fala de religiões. Eu gostei tanto dessa frase, que eu trago ela até hoje, que ele fala sobre religiões, ok? Ele fala assim, é a união sem a fusão. Entenderam ou não? É a união de todas as religiões, cada qual com as suas particularidades, com a sua característica, com o seu jeito, com a sua forma, sem a fusão. O que é sem a fusão? A pessoa que trabalha de um jeito, não tem como trabalhar do outro. É característica dela trabalhar daquele jeito. Então você não precisa fundir. Você pode unir sem haver uma fusão. É a distinção de saber como qual trabalha, sem a separação. Parece novo? Aí a gente vai pegar um livro de André Luiz, Os Mensageiros, que eles saem em resgate. Então ele tem uma equipe toda que sai em resgate no umbral. E olha que interessante, é uma equipe, ok? Nessa equipe tinha um padre, tinha um pastor, ok? Tinha alguém da religião africana, ok? Da Umbanda, do Candomblé, né? Estavam lá, tinha médico, tinha enfermeira, tinha professor. Por que essa misturança? Por que a equipe era tão heterogênea? Porque no umbral tem de tudo.
Então, conforme eles iam caminhando e conversando e trocando ideias, informações, o objetivo deles era resgatar, sim ou não? E levar para um hospital. Fato. Muitos ali se identificavam com o padre, vocês concordam ou não? Muitos ali se identificavam com o padre, então era o padre que ia. Mais para frente, muitos se identificavam com o pastor, muitos iam com o pastor. E aí sucessivamente. E todos socorriam, alguns se identificavam com a equipe médica. Socorriam. Quer dizer, chega no final da jornada, resgataram centenas de espíritos, levaram todos para o hospital, não violentaram a convicção de ninguém, ninguém quis converter ninguém a nada, todos foram socorridos e amparados. União sem a fusão, distinção sem a separação. Entenderam? Então, quando você vê pessoas brigando por causa de religião, você fala, isso não é fé, isso é crença. Ela não está bem na religião dela, que ela escolheu, então ela quer impor. Porque aquela que está bem na religião dela não está bem. Ok? Isso é fé. Isso é fé. Então, no plano espiritual, esses rótulos existem no umbral, porque as colônias espirituais ficam no umbral, para quem não sabe. No umbral ele é dividido em grosso, médio e fino. No fino tem todas as colônias espirituais. Todas as colônias, mas ficam no umbral. Todas ficam no umbral. Então eles são resgatados do umbral grosso, são levados para o umbral médio, para o primeiro tratamento, depois são levados para as colônias espirituais. Pouquíssimo sobe, 95% reencarna. Reencarna. Para continuar o seu processo evolutivo. Ok? Então veja, todos são caminhos. Todos. Se Deus permite todos os caminhos, é porque todos os caminhos são válidos. Todos os caminhos levam ao Ser Supremo. Mas o caminho está aqui. Não está fora. Fora vai nos ajudar. Mas o caminho, essencialmente, está aqui. Entenderam? Então, olha, trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Temos direito ao mesmo salário. Deu para vocês entenderam ou não? É justo? Nós não estávamos preparados. Nós estávamos lá desde o Velho Testamento. Nós estávamos lá. Nós não tínhamos a menor condição de nada. Oi? Melhorou? Ufa, essa é a ideia, ok? Essa é a ideia, é ampliar um pouquinho. Então não é porque o cara começou de manhã, ele merece mais salário. Começou de manhã, ele já estava extremamente feliz. Ele já estava preparado. Ele já estava trabalhando. Ele já estava trabalhando. Deu para vocês, entenderam ou não? Já na primeira hora. Ele já estava usufruindo de tudo aquilo já desde a primeira hora. Desde o primeiro momento. Pensem que essa colheita que ele está falando aí é o conhecimento, é a sabedoria, é a oportunidade. Já na primeira hora eles já estavam colhendo isso. Os outros estavam guardando o seu momento. Mas é a colheita. No momento que eles colocaram a mão na vinha, é a mesma colheita de sabedoria, de amor, de equilíbrio, de paz. Esse é o salário. Esse é o salário. Que sejamos os trabalhadores da última hora, não tem problema. Mas que nós sejamos realmente os trabalhadores da última hora. Ok? Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado. Bom feriado, só vou fazer a prece de encerramento. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos intuindo, nos fortalecendo. Agradecemos ao nosso anjo da guarda, aos espíritos familiares que estão conosco, a todos os trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, a equipe de vigilância e segurança. Sabemos que nada é feito sem a sua estrutura. Nos dão a segurança, a confiança, para que a gente possa trabalhar em nome de Jesus, orientados pela doutrina espírita, buscando sermos seres humanos melhor, entendendo que é o nosso momento, de olhar o mundo com outros olhos,
mas de principalmente olhar a nós mesmos com amor, com carinho, com respeito, introjetando todos esses conhecimentos do nosso jeito, da nossa forma, e não esquecendo jamais que Deus é amor e o amor nos envolve e somos feitos dessa essência, e que possamos todos termos olhos de amor para a vida que nos cerca. Que assim seja. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.